Durante grande parte do século passado, o setor fonográfico manteve o papel de selecionar os artistas e bandas a serem contratados. Focando o mercado consumidor, essas empresas tinham o poder de escolha do que deveria ser gravado e lançado. Um bom músico, sem recursos financeiros, quase sempre encontrava as portas fechadas, ou teria que se submeter a contratos injustos. O recurso mais acessível era a gravação em fitas cassetes. Meu primeiro vinil foi produzido em 8 canais. Hoje em dia, só a bateria, para mixar uma bateria, para fazer, usa-se de 8 a 12 canais só para bateria. Meu disco foi gravado inteiro em 8 canais, com todos os instrumentos, voz e tudo mais. Não havia pré-condições para que houvesse investimento em estúdios capaz de oferecer maiores condições tecnológicas. Só que a realidade era essa, existia 8 canais, ou você fazia 8 canais ou você não fazia. Teve uma hora que a gente precisava gravar um sax e um violino, e não tinha canal mais para o sax. Então nós colocamos o violino tocando uma parte da música e depois gravamos o sax no mesmo canal do violino. Nós fizemos uma opção então de manter as características do violino. Então, acabou que o sax ficou com som meio de cordas, ele ficou com som meio a la violino. Foi o que era possível fazer na época. Na época, não existia mecanismo nenhum de incentivo. Então, o que nós queríamos fazer, já que a gente não era vinculado a uma grande gravadora, era produzir independente. E para produzir independente, nós criamos um ticket, e esse ticket ele dava o direito a quem comprasse a receber um CD em um tempo determinado, em um prazo determinado. Então nós vendemos coisa de 800 discos assim. A gente pedia aos amigos para venderem para a gente, e os amigos compravam e vendiam para a gente. Então a gente foi criando agentes multiplicadores dessa corrente. Nós tínhamos uma rede social, exatamente, numa época que não existia internet. No início da era digital, com o advento do CD e dos microcomputadores, muitos artistas vislumbraram a possibilidade de finalmente produzirem e divulgarem seus trabalhos. Já era possível conseguir uma qualidade melhor nas gravações caseiras, mas ainda havia dificuldades de acesso aos grandes meios de comunicação de massa, como o rádio e a TV. Ainda era preciso ter muito dinheiro. Um bom compositor, cantor ou instrumentista tinha que se submeter ao esquema do jabá. Ou entrava no esquema, ou ficava de... O Spuller surgiu em 2008 já com o intuito de ser uma banda direcionada para essas questões de recursos tecnológicos. A gente sempre acreditou no potencial, nas possibilidades que a internet apresentou para a gente desde o primeiro momento. A gente divulga nosso trabalho na rede, está tudo disponível gratuitamente. E a gente também usa a tecnologia no próprio processo produtivo da banda mesmo, processo criativo. Como começamos só eu e Gustavo, então era guitarra e bateria, a gente colocou outros instrumentos e levamos um computador para cima do palco para poder auxiliar nesse processo do show ao vivo. E aí, pouco depois, com a entrada do Salomão, a gente investiu mais, na verdade, em sons de sintetizadores, em loops, em programações eletrônicas. Isso foi só acrescentando no som da gente com essas possibilidades da tecnologia. O disco que a gente está lançando, Undercover, que a gente lançou em abril agora, tem muito dessa questão. Ele foi completamente feito em casa. Todas as partes, a gente só gravou alguns vocais, alguns instrumentos mais complicados em estúdio, mas a gente comandou todo o processo nós mesmos, tendo liberdade de escolha de timbres e de todos os elementos que compõem mesmo, e a gente acabou adotando mais elementos eletrônicos no meio do processo. Acho que outra contribuição que a tecnologia tem para o Spuller, assim, para o projeto, é um suporte também em outros aspectos. Assim. Então a distribuição, por exemplo, da nossa música, ela não acontece daquela forma tradicional do disco indo pro
para uma grande, né, store assim, e tudo mais. A gente disponibiliza na internet, as pessoas conversam com a gente através da plataforma tecnológica. E assim, eu acho que de certa forma o que a gente vivencia, outras bandas também independentes, não só de Belo Horizonte, mas do Brasil, acho até do mundo inteiro, é uma tendência nesse sentido, se apropriar do suporte tecnológico, não só para o processo de composição, né, ou de apresentações ao vivo, mas também para um outro ciclo que é muito maior, que é o ciclo da distribuição, da comunicação, da divulgação do produto. Technologic, 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 technologic. Hoje em dia é possível montar uma estrutura de trabalho com pequeno investimento financeiro. Um volume cada vez maior de artistas produz e lança seu trabalho de maneira independente, motivados pela acessibilidade aos meios de produção, gravação e divulgação musical gerada pela democratização e barateamento do acesso às tecnologias. Podemos observar a queda da hegemonia dos agentes estabelecidos e o surgimento de novos componentes dentro da cadeia de produção musical. A música nunca esteve tão acessível como nos dias de hoje. Technologic, technologic, technologic.